Estamos aqui iniciando o QI Cultural de hoje, que é uma homenagem à TV Vale das Artes, nos seus 14 anos de fundação e 13 anos de efetivamente no ar, ininterruptamente. A TV Vale das Artes, esse programa, eu devo dizer primeiro, né, o QI Cultural, um oferecimento de Rainet Caramix, Lan House e livraria. Na Rainet Caramix, você encontra todos os livros que estão na lista dos mais vendidos e, mesmo que você não encontre o livro da sua preferência lá, você pode encomendar, que eles trazem para você sem nenhum custo adicional. Então, no aniversário da TV Vale das Artes, nós vamos explicar para o telespectador como foi que surgiu a TV Vale das Artes. Em 1997, o ator Carlos Messene veio até Peruíbe explicar para nós, que éramos dirigentes da Oficina Cultural Tom Jobim, como funcionava a TV comunitária que estava sendo criada pela lei da TV a cabo, a lei número 8.977/95, no seu artigo 23, que criava a TV comunitária, que era possível de nós colocarmos no ar, porque tínhamos uma entidade cultural na cidade que já trabalhava há mais de 5 anos com a cultura na cidade. E assim a gente fundou também a Oficina Cultural Vale das Artes, porque precisávamos de 3 órgãos gestores. Então, os órgãos gestores da TV Vale das Artes são a Oficina Cultural Tom Jobim, a Oficina Cultural Vale das Artes e o Grupo de Teatro Jureia. 14 anos se passaram, nós fomos a terceira TV comunitária do país. Teve a TV do Rio Grande do Sul, a TV de São Paulo, que foram criadas antes de nós, e depois a TV Vale das Artes. E no ano 2000, nós éramos 6 TVs comunitárias, nos reunimos em São Paulo e criamos a ACESP, a Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. No ano de 2001, criamos a ABCCom, Associação Brasileira dos Canais Comunitários. No ano passado, completamos 10 anos de fundação da ACESP, esse ano teremos 10 anos da fundação da ABCCom. A TV comunitária não tem mais esse nome, porque no decorrer das formalizações do governo federal, nós passamos a fazer parte da rede pública de televisão não estatal. Temos um compromisso delineado pela rede pública de televisão. Mas ninguém melhor para explicar essa parte legal da rede pública de televisão do que o Kleber, meu irmão, que é o presidente da TV, o fundador, na verdade, é um secretário-geral da ACESP e um dos diretores da ABCCom. Boa noite, Kleber. Boa noite. Tudo bem? Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o que representa a rede pública de televisão no país hoje, que somos 50 canais no estado de São Paulo, 223 canais no Brasil. Na verdade, nós somos a maior rede de televisão pública, né? Somos nós que antigamente éramos os canais comunitários. Agora, com 270 emissoras no Brasil todo, estamos partindo para mais 270. E vamos aí, porque o Brasil nós temos 5.560 municípios e esperamos um dia atingir os 5.560 municípios
Bom, isso só não acontece... E cobrir o Brasil inteiro. Isso só não acontece porque o governo não tem condições de colocar as operadoras nas cidades. Não é esse o problema. Existem cidades muito pequenas que as operadoras não querem colocar TV a cabo nessas cidades. Por exemplo, nossa vizinha aqui, Itariri, é uma cidade tão pequena, 15 mil habitantes, e as operadoras só querem cabear o pessoal que tem dinheiro, que pode pagar. Então, fica restrito. O centro da cidade, do município, é cabeado. A periferia, que deveria ter os canais comunitários, não tem. Então, por quê? As operadoras não se interessam porque não tem retorno. Então, numa cidadezinha pequena, você cabear só o centro, vão ter quantos? 200 assinantes, o resto da não cidade... paga o custo da operadora. Não, mesmo porque são cidades mais ou menos rurais, né? A maior população é rural. Então, teria que ser coberta pela Sky, pelo satélite e tal, como é hoje, não pela TV a cabo. Aliás, você veja, Itanhaém não tem TV a cabo, nem Mongaguá, nem Praia Grande. Eu entrei com um pedido agora para nós fazermos a TV a cabo. Mas eu nem quero fazer TV a cabo, eu quero fazer MMDS, que é a de anteninha. E nós ganhamos a licitação para fazer Itanhaém e Mongaguá. Maravilha. Se quiser, eu ganhar dinheiro para ter dinheiro para... Bom, nós temos aqui ocupando o espaço da grade de programação das TVs comunitárias no estado de São Paulo, entidades de peso como a Educação em Diabetes, que é a ENAD, a Mídia Cidadã, o Itaú Cultural, Homem Universal, SESCOM, Tribuna Judiciária, Polícia Civil, Stay Heavy, Jornal da Justiça, Palavras de Paz, Questão de Justiça, OAB, TV Cidadania, Hardsoft e outros, além das outras emissoras que temos, não só em São Paulo, como as outras 50, que fazem o intercâmbio de programação. Nós temos observado que essas programações que vêm das outras cidades vêm com propaganda de peso mesmo, né? Publicidades, empresas de peso na publicidade. Mesmo agora, a CESP vai patrocinar um corredor de kart que está correndo lá em Alphaville e tal. Eu gostaria de saber por que em Peruíbe as pessoas não sabem, você acha que as pessoas não sabem que a gente tem que se ela fizesse uma propaganda, por exemplo, o programa do Cris, que é o Salada Pop, que circula em 30 cidades do estado de São Paulo. A propaganda dentro do programa do Cris, ela vai circular nas 30 cidades onde ela é mostrada, onde o programa é mostrado. Por que você acha que Peruíbe não acorda para esse filão que existe aqui? Primeiro, nós somos uma cidade que não temos indústria, não temos um comércio, né, que tenha condições de patrocinar esse programa. O comércio, infelizmente, de Peruíbe, que é uma cidade que não tem... ela não tem vida própria. Não tem vida própria. Acontece o seguinte, um mês e pouco só de férias, que é para o comerciante ganhar dinheiro. Porque ela é uma cidade veranista, não turística. Não se ganha dinheiro o ano todo com Peruíbe. Então, o que acontece? O comerciante ganha aquele dinheirinho agora na temporada e mocosa, guarda para ele passar o ano todo. Passou o carnaval agora, acabou a cidade. Só vamos viver dos feriados que vierem prolongados. Então, a pessoa tem que ficar com aquele dinheiro para se manter, chega até dezembro, né? Fim do ano. E o que
o que acontece é isso, ele tem medo de investir e não ter o retorno, e aí ele não consegue chegar até o fim do ano. Então é muito difícil vender patrocínio aqui em Peruíbe por esse fato. Na temporada você vende, sem problema, mas passou a temporada, você fica dificultado. Agora, o que você está dizendo, que as outras empresas aqui que fazem um programa conosco, eles têm a Gol, a Toyota, tem Bradesco e etc., que a gente ganha por eles, né? A gente passa e nós temos um filão dessa propaganda. E aí, esse filãozinho, né, que vende, que é o que nos ajuda, porque como a nossa TV, nós estamos numa cidade que, além de ser a menor em público, né, também é a menor em assinantes. A nossa operadora aqui, perto, vamos dizer, São Paulo, nós temos 1.200.000 assinantes. Campinas, e aqui, São José dos Campos. Aqui nós temos 60 mil habitantes. Desses 60 mil, só 4% tem condições de assinar a TV a cabo. 4% seriam 2.400 assinantes. Você veja, 2.400 assinantes é porcaria para uma empresa de TV a cabo. E as outras 50 aqui em São Paulo, todo mundo tem uma gama boa de assinantes. Por isso o retorno é melhor. Tá? A Casa Bahia podia estar fazendo com a gente como faz com a maioria das TVs. Mas a Casa Bahia não se interessa em anunciar com a gente, por quê? Porque nós não atingimos a periferia, que é o público-alvo da Casa Bahia. Certo. Queria perguntar, toda essa programação que vem através da CESP, você como secretário-geral da CESP, qual é a importância da CESP e da ABCCom no desenrolar de tudo que a gente já conquistou, inclusive a publicidade do governo federal? Os institucionais, né, que na verdade, pela lei, né, que é a nota técnica 7 de 2009, do SECOM, que abrange o governo federal, estadual e municipal, os institucionais. Nós tivemos a necessidade de criar a ABCCom e a CESP para esse fato de nos unirmos e brigarmos junto aos governos pelos interesses nossos, né? E aí conseguimos, o ano passado, que o governo federal aprovasse uma lei que todos os institucionais do governo viriam para nós também. E nós exibiríamos e receberíamos, que é uma coisa... Que é muito importante. Que deu para dar uma alavancada legal na TV por esse fato. Então, todas as TVs comunitárias hoje, elas têm o apoio do governo federal. Agora, esse ano vai entrar o governo estadual também. Só o municipal que não quer conversar com a gente, então não recebemos nada deles. Mas, do governo estadual e do federal, esse ano nós vamos receber uma grana boa, se Deus quiser, e a gente vai poder, né, melhorar a televisão cada vez mais, né? Porque sem dinheiro é difícil, né? E você vê, nós estamos aqui agora há 14 anos bancando, né? É só esse ano passado aí que o governo entrou com um dinheiro bom, que eu até me desafoguei, porque eu não aguentava mais ficar pagando aqui, pagar para trabalhar, tudo difícil, né? Mas aguentamos esses 14 anos, embora muita inveja em cima, né? Muito olhão, muita gente falando mal sem conhecer a gente. Nós já em televisão temos um problema muito sério, 50% gosta do pessoal da televisão e 50% não gosta, ninguém é. Então, por exemplo, o Ratinho, ele tem uma audiência fantástica, mas só 50% lá no SBT. 50% odeia o Ratinho, quando passa a ver o Ratinho, tá louco, né? O Silvio Santos, a Hebe, todo mundo, é normal isso.
Agora, nós aqui numa cidade pequena, pior ainda, porque 50% te adora, 50% te detesta. E aí, dentro dessas pessoas que te detestam, você arruma um inimigo sem querer, né? Não sabe por quê, e começa a falar mal de você, e inventar mentiras. Então, as pessoas que não te conhecem acreditam nessas coisas, e fica realmente ruim, né? Você trabalhar nesse clima. Mas a gente não pode, né, deixar Bom, é que a importância fora, né? A CESP e a ABCCom trabalhando, fazendo esse papel de juntar todas as TVs e fortalecer. Porque brigar sozinho, por exemplo, a gente aqui em Peruíbe, né? Muita gente nem conhece Peruíbe. Quando eu comecei a ir a Brasília, lá brigar pelos canais comunitários, o pessoal, de onde você é? Eu sou de Peruíbe. Da onde? Peruíbe, onde fica? Ninguém nem sabia onde ficava, precisava explicar, pegar o mapa, ó, esse pontinho aqui, ó, essa ondinha que vem aqui é o mar. Então, a gente foi divulgando o nome de Peruíbe. Hoje, todo mundo, o Brasil inteiro, conhece Peruíbe por causa da TV Vale das Artes. Inclusive, muitos políticos e muita gente da TV Senado veio para cá passar férias e Réveillon e tal, por causa da TV Vale das Artes. Né? Bom, Kleber, eu vou te chamar... Você está me cortando assim, eu não terminei de falar. Então faz. Eu quero agradecer todo o pessoal que passou aqui na TV até hoje. Mas você vai voltar no final, não, vai? Não, eu vou comer bolo agora, tomar champanhe. Não, ainda vai. Olha quanta gente ainda tem para falar. Então eu quero agradecer todo mundo que passou pela TV Vale das Artes, que colaborou, ajudou, né? Se esse pessoal não tivesse vindo batalhar, tal, a gente não teria chegado. Se a gente for lembrar dos primeiros lá, foi né? Difícil, Luiz Fernando Lessa Maranhão, o pai dele, né? O seu Ernesto, que foi um pai para nós, um dos maiores colaboradores da TV Vale das Artes. Seu Ernesto, nós não vamos esquecer nunca dele, que ele foi uma pessoa realmente sensacional, que nos deu a maior força. Infelizmente, ele já se foi, mas está lá, juntinho com Deus. E quero agradecer o pessoal que está hoje, né? Com a gente aqui, o Marcão, o Moribã, a Malu, o Cid, embora só da mancada, né? Vem fazer o programa de 3 em 3 meses, né? Tem uma audiência, mas não vem fazer. Eu vou começar a descontar do seu salário para ver se... Porque desse jeito não dá. O Cris, que faz tudo aqui para a gente, né? Você, e falta o Bob e Léo, que não veio, não sei porquê, e outros. Mas a gente agradece e estamos aí festejando os 14 anos hoje, esperamos o ano que vem estar festejando os 15 e etc. Estamos na possibilidade de entrar no canal aberto, isso já fazem 3 anos. 3 anos, 2 anos que o Lula ficou enrolando a gente. Agora vamos ver a Dilma, quanto tempo ela vai nos enrolar, né? Parece que a Dilma é mais sensível, tá? Ela vai colaborar. Então, se a gente entrar no canal aberto de fato, as coisas vão ficar bem tranquilas, aí é outra vida, né? Mas tudo bem, agora você pode me cortar, mandar eu ir embora, eu irei. Tá certo. Obrigada pelo... Mais tarde voltaremos a nos reunir, a unir todos, né, para o encerramento. Eu agora vou chamar o Marcos Caramico, que vai ser o próximo entrevistado, porque é o que está há mais tempo conosco aqui na TV Vale das Artes. Estou aqui agora ao lado do Marcos Caramico. Eu costumo brincar que o Marcos Caramico é o meu câmera preferido, porque desse tamanho, né? É assim, fantástico. Principalmente quando nós vamos gravar em São Paulo, em determinados lugares, né? Ele vai abrindo caminho, ninguém se atreve. É muito bom. Bom, o Marcos Caramico está com a gente aqui na TV Vale das Artes há quantos anos, mais ou menos? 13 anos, 12, 13 anos já. É um dos sobreviventes que acompanhou a história da TV, né?
Então, estávamos aqui no intervalo, antes de começar, né? Relembrando, né? Bom, e o Kleber só no aniversário mesmo para aparecer na TV, né? Verdade. É uma vez por ano. Ó, você aí de casa que viu o Kleber, o ano que vem ele volta, porque ele não gosta de aparecer, né? Ele tem horror, né? Até nós estamos comentando dos programas das pessoas, né? Que ele fazia. Bom, acho que um dos marcos naquela época foi o programa da Leonor Conde. Dona Leonor. A Leonor Conde chamava-se Leonor Conde Show. Foi o primeiro programa da TV Vale das Artes. E ela foi para os Estados Unidos e trouxe um ursinho. Então ela põe o ursinho, assim como a Ana Maria Braga tem o louro, a Leonor tinha o ursinho. E quem fazia a voz do ursinho? Quem fazia? Vamos revelar agora. Era o Kleber. Depois de 13 anos está sendo revelado que a voz do ursinho da Dona Leonor era do Kleber. E na época era muito engraçado, porque todo mundo queria saber quem era o ursinho, lembra disso? E ninguém... E como ele nunca aparecia, ninguém conseguia entender de quem era a voz do ursinho, né? Era muito legal. Tivemos o Edu Lima também, que agora está na Record de Joinville. O Edu Lima fazia o Fabrício de ET. Era o ET dele. Era o Fabrício chegou a fazer programa também, o Fabrício fazia programa de esporte. Só falava bem do Palmeiras também. Palmeiras, quando o Palmeiras ganhava, ele fazia um bom programa. Quando o Palmeiras perdia, o programa já não era muito bom. Agora, o que foi interessante também, acho que a TV Vale das Artes marcou assim para a cidade, foram vários eventos, vários acontecimentos que nós fomos o primeiro, né? Sim, claro. O primeiro debate, né? Primeiro debate. De prefeituráveis aí. Verdade. Foi feito na Vale Bom, das Artes. A vereadora Onira, que esteve aqui outro dia no programa do Olivano, Papum, ela estava lembrando que a TV Vale das Artes que deu a força para ela toda a política, porque quando nós entramos no ar, em 98, eu saí pela cidade com os dois rapazes que nós trouxemos de São Paulo, que era o Wagner, que trabalhava na MTV, e o Ricardo, que trabalhava na ESPN. E nós os trouxemos para cá porque aqui ninguém sabia nada, né? Mesmo porque não tinha nem equipamento para vender no Brasil, era tudo importado. E aí eu saí com os dois, era carnaval, não tinha na época escola de samba, desfile, nada. Aí saímos pela cidade e descobrimos que era aniversário da Onira e ela havia fechado um restaurante lá no centro e estava comemorando o aniversário dela. Aí, então, nós entramos e fomos fazer uma entrevista com o pessoal que estava lá no aniversário e tal. E isso foi dando a oportunidade para ela, né, de aparecer na televisão e tal. E ela lembrou-se disso e agradeceu, ainda bem que teve... Eu acho muito legal, né, a pessoa que reconhece. Reconhece. Mas o próprio Gilson Bargeri, né, que teve um programa... Como é que chamava o programa dele? Você lembra? Gente que Brilha. Não, programa que ele fazia antes de ser prefeito. Vale Rural. Vale Rural, ele, a Milena. A Milena era menina, devia ter uns 12, 13 anos. Fazia um Vale Rural que depois passou para o doutor Abud. Doutor Antônio Abud. Doutor Abud, que também... Nessa época aí, que veio o pessoal de São Paulo, nós fizemos a transmissão do Carnaval. A primeira transmissão ao vivo do Carnaval, né? E, inclusive, naquela época, acho que nós tínhamos transmitido num canal em UHF. Isso mesmo. O canal 14 em UHF, foi a transmissão do Carnaval. Exatamente. Olha, você tem boa memória. Eu estava lá transmitindo com acho que era o Wagner, que veio de São Paulo. Que era da E o doutor Abud estava na avenida fazendo a cobertura. Exatamente. Fizemos muitas coisas
fantásticas da cidade, né? A história da cidade, A né? história da cidade. A Naná, acho que foi também uma pessoa que... Nossa, acho que a Dona Leonor, a Naná, o Celso Lima também teve... São os programas que teve... Não, o Luiz Fernando e a Isabel também. Nossa, o programa deles tinha uma audiência. O Seu Nunes. O Seu Nunes, que faz... Até vou mandar um abraço, se o pessoal está assistindo aí. O Seu Nunes, que tem um salão lá na estação. Ele fazia... Vou aproveitar, os artistas quando vão na TV falam, eu passei no cabeleireiro, né? E mandam um abraço. Eu falei, hoje eu também passei no meu barbeiro, o Seu Nascimento, lá da estação, ali em frente ao Baba. Ele não tem TV a cabo, eu falei com ele, mas então quem está assistindo e conhece o Seu Nascimento, que é o barbeiro ali em frente ao Baba, manda um abraço para ele aí. E o Seu Nunes, né, que fazia aquele sertanejo de raiz, né? Muito bom aquele programa do Seu Nunes. A gente teve o Marcelo Paiva, nossa. Sim, o Marcelo fez de tudo, como eu, assim, acho que ele apresentou programa, editava, gravava. Ele hoje trabalha lá na TV Santa Cecília, em Santos, e ele diz que tudo que ele sabe hoje... Ele trabalhou na ESPN também, né? Na ESPN. Ele diz que tudo que ele sabe hoje de televisão deve a nós, que aqui foi a escola dele, né? Trabalhou com a gente uns 10 anos, né? Nossa, Marcelo... Porque realmente a gente, quando alguém vê um programa numa TV e tal, é fácil, né? Você tem uma equipe, você tem dinheiro, você tem patrocínio, né? Tem um para segurar a lâmpada, outro para maquiar, outro para isso. Aqui não, a TV, nesses 14 anos, né? Um segura a lâmpada e ajuda segurando a câmera, vem aqui, fala e vai, né? Até que a qualidade dos nossos programas era excelente. Né? Nossa. Os programas da Naná era uma audiência, o telefone não parava, nós fazíamos ao vivo perguntas, né? Nós tivemos uma época que colocamos 2 linhas de telefone, né? Verdade. E não vencia de atender. E quando ela fazia o aniversário dela, ao vivo, chegava a aparecer mais de 500 pessoas, era uma loucura. Fora o pessoal que ligava. Fora os grupos que iam tocar, as vinha pessoas. Gente. Nossa, ela chegou a ser coroada a rainha dos pagodeiros. Vinham os grupos de pagode de tudo quanto era lugar, você lembra? Paravam aqueles ônibus enormes, né, com os pagodeiros, né? Era um programa de sucesso da TV, né? Verdade. Mandar um abraço para a Nana, ela está em Brasília agora, morando em Brasília, não sei se a TV lá de Brasília passa o nosso programa. O Kleber lembrou bem, a Soninha que fazia, porque tudo começou, até uma história engraçada isso, a Soninha nós fazemos um programa em São Paulo, toda segunda-feira, numa boate, porque os atores, atrizes, eles comemoram os aniversários às segundas-feiras, que é a folga do teatro, né, que não trabalha. Então, a gente fazia um programa que se chamava Na Night. E quem era apresentadora desse programa era uma menina muito bonita, ela é modelo, a Soninha. E ela foi convidada para fazer a feira do automóvel. E aí veio nos comunicar que ela não podia continuar, né? Então, ela tinha que ser substituída, mas ela deu um tempo para isso. E nessa substituição, a Naná veio pedir, porque a Naná trabalhava no departamento comercial, ela não aparecia. Aí ela veio pedir para substituir a Soninha. Aí foi uma gozação só, né? Porque o pessoal falava, a Naná substituir a Soninha, né? Aí a Naná foi fazer o teste, foi fazer o primeiro programa lá em São Paulo. Quando ela voltou, ela se chama Silmara Martins, e todo mundo a chamava de Silmara. Aí veio o programa, e o Wagner foi editar. Quando ele olhou aquilo, ele chamou todo mundo e falou, gente, olhem bem, ela não é a própria Nanite?
Aí ela mesma, né, assumiu, né, Naná, que é do Na Night. Virou Naná e ela tirou o Silmar e ficou o Naná Martins. Mas foi muito engraçado porque ela queria fazer o programa e eu falei para ela, mas Naná, para você fazer esse programa, você tem que saber tudo da vida dos artistas, dos cantores e tal. Aí ela falou, me ensina que eu vou fazer. Aí ela ia no jornaleiro e comprava tudo quanto era revista que fala de artista e decorava. Mas aí a gente ia para São Paulo, ela ia dentro do carro assim, pode perguntar. E você pegava a revista e falava, tal artista. Ele foi casado com não sei quem, se separou, agora está com não sei quem, casou, fez o que ela contava a vida do artista inteira. Ela empenhou-se. Isso é verdade. Ela é uma pessoa perseverante, né? Por isso ela conseguiu o sucesso. Ela evoluiu muito, né? Lógico, ela conseguiu esse sucesso porque houve um empenho muito grande. Depois chegou até a fazer entrevistas até ilustres da região chegaram a visitar mesmo quando nós íamos gravar coisas. O Fatioli chegou a ser entrevistado na Vale das Artes. Mas quando nós íamos a São Paulo, mesmo quando nós fomos cobrir a inauguração da Imigrantes, sim, que o Geraldo Alckmin, governador, não dava entrevista para a Globo exclusiva, só coletiva, e dava exclusiva para a Vale das Artes. Eu estava lá naquele dia. Pois é, por causa da Naná, né? E ela conseguia isso. Nós pegamos o Alckmin de cantinho ali e ela começou a entrevistar, eu com a câmera, foi interessante. Inclusive, ela começou a entrevistar, a falar, depois apareceu o Globo, Bandeirantes, Record, tudo atrás ali. Querendo pegar o que o Alckmin estava falando. Foi uma exclusiva da Vale das Artes. A Vale das Artes também, na tecnologia, o meu grande amigo, falecido, meu sócio, Marcelo Kreisse, naquela época que trouxe a internet para Peruíbe, nós fizemos alguns programas onde as pessoas mandavam um e-mail, isso, com a internet. Né? Que era uma coisa inédita na época. Né? A pessoa entrava, mandava um e-mail, ou entrava num bate-papo, fazíamos essa... Era uma novidade para a época. Hoje em dia, todo mundo lá recebe e-mail. Né? Então, a Vale das Artes inovou em muita coisa que... Bom, nós somos os pioneiros. Bom, na cidade nós somos os pioneiros, mas até nessa parte da tecnologia não tinha nos outros programas. Né? É verdade. Realmente não tinha. Bom, Marcão, eu agradeço a sua participação. Obrigado. Eu agradeço o convite aí, agradecer os telespectadores, né? Que a Vale das Artes também é sucesso, porque você aí em casa nos assiste e nos critica e nos fala, como o Kleber mesmo falou. Uns gostam, os outros não gostam, né? Mas o importante é assistir para poder ter opinião. E a Vale das Artes acho que contribuiu muito e está contribuindo com o desenvolvimento da cidade, né? Das pessoas em todos os sentidos, na parte da cultura, turismo, né? Acaba divulgando o nome, né? O Kleber, quando vai nas reuniões, de Peruíbe, né? E aqui a gente poder estar divulgando o que se faz na cidade, o que acontece, né? Acho que isso é a história da cidade e a Vale das Artes está dentro aí, contribuindo para isso. É isso mesmo. Muito obrigada pela sua participação. E agora eu vou chamar acho que atualmente ele é a Leonor Conde e a Naná Martins da Vale das Artes. É o Cid na mira. Então eu estou aqui com o Cid, que faz o programa Na Mira, que está bombando, né? Virou famoso já. Porque você tem, assim, uma postura, né? Uma desenvoltura para levar esse programa que, na verdade, é bastante difícil de fazer.
Mas eu gostaria que você me falasse como é que você chegou aqui na TV Vale das Artes e como é fazer esse programa tão polêmico e admirado por todos, porque o pessoal para a gente na rua para falar: e aí, o Cine, e o Namira? Bem, boa noite, senhores telespectadores. Em primeiro lugar, também parabéns à TV Vale das Artes pelos 14 anos de trabalho na cidade de Peruíbe. Como diz o Cris, 14 anos de ousadia. Muito bem. O Namira começou através de um convite do Cris, e naquela época também trabalhava aqui o Vitor, né? Então começou eu e o Vitor na direção do Cris, e foi um programa que começou a fazer sucesso desde o início. Depois, por problemas aí talvez políticos ou politiqueiros, o Namira foi tirado do ar. Mas, com a perseverança, o Namira voltou ao ar novamente. E eu acredito que agora ninguém vai conseguir tirar ele do ar. Porque a gente só fala a verdade, briga por Peruíbe. Eu brigo para não entrar outra emissora de fora mostrando as calamidades de Peruíbe. Quem tem que lavar nossa roupa suja, como eu disse no último programa, somos nós que estamos aqui na cidade, e não vir uma outra emissora qualquer, mesmo de nome, mesmo de dinheiro. Porque enquanto a gente lava a nossa roupa aqui, lá fora, principalmente com essas emissoras que mandam as imagens de Peruíbe até para o exterior, não vai estar manchando o nome da nossa cidade. E isso eu não gosto de admitir. Bom, é que, na verdade, dependendo do tipo de programa que se faz nessas emissoras, nessa emissora em particular, né, a gente acaba prejudicando, pode até acabar prejudicando a cidade no que diz respeito ao turista e tal, né? Porque aquele que está fora e não sabe, imagina, né? Porque tudo é levado a um nível tão grande que dá a impressão que a cidade inteirinha está embaixo d'água, todo mundo morreu afogado e outras coisas por aí. Mas o que você, na sua opinião, qual é a importância da TV Vale das Artes na cidade de Peruíbe, na sua opinião? Na minha opinião, a TV Vale das Artes, a importância dela para a cidade de Peruíbe, além dela ser uma emissora local, uma emissora que já está há um longo tempo na estrada, ela vai trazer as notícias de Peruíbe e região, principalmente se entrar uma TV aberta, que eu estou torcendo para que entre uma TV aberta, para que seja uma TV aberta, para nós abrangermos toda a região esse ano sai. da Baixada Santista ou a região metropolitana. O que para a TV Vale das Artes vai ser um sucesso enorme, e para aqueles que estão aqui, a equipe que aqui trabalha, né? A equipe que aqui está lutando no dia a dia, também será um impulso muito grande. Então a TV Vale das Artes ela é importantíssima não só para Peruíbe, mas para Peruíbe e região. Então eu peço até desculpa para o meu diretor, né? E ao presidente da empresa, que de vez em quando eu não apareço para fazer programa, porque é até difícil a gente ficar coletando as notícias, ficar colhendo as informações. E geralmente elas aparecem. E também peço perdão aos telespectadores que têm me cobrado na rua, têm cobrado vocês, a direção, têm cobrado o presidente, o diretor. Mas o Namira vai continuar do jeito que ele começou, ele vai dar continuidade. E vai ser paulada mesmo. Vai ser paulada. Porque o Namira é o Namira, nunca no muro, é sempre na mira. Cid Oliveira, do Namira. Como foi a ideia que surgiu para fazer o Namira? Olha, a ideia começou com as ideias loucas do Cris, que me colocou do outro lado. Ele teve o faro de que você tem o dom, né? Ele descobriu, falou, olha, você tem o dom para levar o programa, né? Então você é o escolhido, vai lá, vamos fazer. Aí ele foi me orientando, foi me ensinando. Só para citar aqui que a identidade visual, o cenário, o logo, que são excelentes, de primeiro nível, foi feito pelo nosso
nosso amigo Geleia, uma semana trabalhando aqui nisso daí. Realmente. É a identidade principal do Namira. Do Namira foi feito pelo Geleia. O cenário, tudo, a música, Geleia ajudou. Foi isso mesmo. Bem. Muito bem. Foi um programa que, como eu disse, desculpa os telespectadores, modéstia à parte, ele começou a fazer sucesso desde o primeiro programa. E Agora, fomos perseguidos, eu fui perseguido, mas ele vai continuar, não tem jeito. A cidade precisa claro, de um programa É um programa desse. polêmico. É um programa polêmico e a cidade precisa. Precisa de alguém que chegar aqui e falar o que está se passando. Doa quem doer. Então, eu estou dando minha cara para bater, para levar pontapé para o que eu e o diretor. Certo? Vai continuar na mira da mesma forma que começou. Caso contrário, tirem do ar. Mas vamos lutar e volta para o ar novamente. Nem que seja com a liminar da justiça. Tá certo. Mas existe uma coisa hoje que se chama a censura, que não pode mais existir. Está lá na Constituição de 88, que a imprensa deve ser livre e não pode existir a censura. Muito embora, né, ainda existam pessoas assim retrógradas demais, né, que ainda querem impedir que certas coisas sejam divulgadas, né, não só na imprensa escrita como na televisão e tal. Mas é isso aí, censura não existe mais, tá? Na Constituição de 88. Então, para aqueles que não sabem, pega lá, Constituição, vai lá, lê, vai achar lá. Foi como você falou, como o Kleber falou no início da entrevista dele, que 50% nos adora e 50% nos odeia. Então, por gentileza, aqueles que me odiar, na hora que eu tiver com o meu programa, muda de canal. Tem um monte de canal aí para vocês assistirem. Muda de canal, porque o que eu tiver que falar, eu vou falar. Certo? Mas eu acho aqui não tem viadagem, aqui não tem frescuragem, aqui não tem nada disso. Eu até começo, quando eu começo a falar e começo a pensar no que eu tenho que fazer pela cidade de Peruíbe, pelas reportagens que dá para levantar nessa cidade, eu começo a ficar nervoso. Mas então acalme-se. Agora, quem não quiser assistir o Namira, vai assistir a novela, vai assistir a novelinha, vai lá ouvir porcaria, vai lá ouvir bobagem, vai lá ver beijinho, vai ver puta. E é isso mesmo que você pensou. Bom, eu agradeço a sua participação aqui no aniversário de Peruíbe e espero que o Namira fique firme. Sem dúvida alguma, vai ficar. E eu agradeço aos telespectadores, agradeço o Supermercados Cuca, o ALM Restaurante, o Português lá da Banca de Jornal, o Seu Nascimento, que é o meu barbeiro que fez isso aqui, ó, que eu mudei meu visual para me apresentar, nosso barbeiro, para vir me apresentar hoje, eu mudei o Seu visual. Nascimento está ficando... Tô começando a nascer hoje novamente com a TV Vale das Artes. Parabéns, TV Vale das Artes, parabéns ao presidente, parabéns ao meu diretor e a todos os meus companheiros de trabalho. Agora eu vou conversar com Luciano Olivan, o apresentador do programa Papum. E aí, Luciano, tudo Pois bem? é, Papum. De novo, né? Mais um programa. Estamos aqui comemorando os 14 anos da TV Vale das Artes. A Então, menina moça, adolescente. quase mulher, não é? né? Uma TV quase mulher. O ano que vem a gente tem que fazer o baile O debut. O debut. debut. Da Ano TV. que vem é debutante, né? Vale das Artes será debutante. Eu fico muito feliz de estar fazendo parte desse time, porque eu conheço vários colegas de trabalho daqui, de outras emissoras, e eu conheço poucos que fizeram o que eu fiz, que foi passar pelas 3 que tem aqui na cidade. Eu comecei lá com o Paulinho Maravilha, da TV Li TV, Certo. né? Vim para cá, né, por convite, dei uma passagem por nossa vizinha aqui, uma breve passagem, num lapso de conduta, fui parar ali do lado e voltei, né? Mas vale como experiência, né? Tudo é válido. E outro dia eu estava conversando aqui com o Cris e com o Kleber e eles disseram assim, até o Cris é testemunho, o Kleber também vai confirmar, você é o único que saiu daqui, voltou e deixou a porta aberta, foi muito bem recebido nas 2 vezes. E eu agradeço a vocês todos por terem feito isso por mim, porque realmente
a gente só pode dizer que alguma coisa é boa quando a gente experimenta alguma coisa que é ruim, né? E a gente tem certeza que aquilo era mesmo bom. Então, aqui, agora voltando a falar sério, né? Eu comecei fazendo um Vale Notícias, né? Até para substituir a você que tinha um programa de notícias. Isso. Né? Eu sofri um acidente. Você foi surfar, né? Teve um problema com a perna, foi pegar onda. E o Kleber falou, faz um programa de notícias que a gente precisa. Eu comecei a fazer um programa de notícias, mas eu tenho um grave defeito, que é partir para o lado polêmico. Certo. Né? E enveredar pelo lado político. Eu vejo isso como defeito porque eu não consigo fazer média, né? Detesto fazer média. Aprendi na minha vida que é preferível a gente já ficar vermelho na primeira vez do que ficar amarelo a vida inteira. Né? Então, a gente diz o que tem que dizer aqui. Eu não tenho o mesmo talento que o Cid, claro, que já é um diamante quase lapidado, mas verdade. Tem uma outra conduta, né? Certo. Um pouco mais light, mas dando umas... Não chego a dar uma madeirada que nem ele dá, mas umas espetadinhas eu gosto de dar. E a gente começou com esse tipo de comportamento, né? E as notícias... uma das primeiros programas que a gente fez, até foi a estreia do Cris e da Giovana na TV aqui, gravando o caos que se encontrava o Hospital Municipal, né? E eu acho que o Cris até tem isso. E pode pôr porque é super atual. Né? Isso foi em 2008, 2009, e é atualíssimo. Né? Infelizmente. Os personagens são outros, mas o cenário é o mesmo. Então, infelizmente é o que acontece no município e vem acontecendo. E não adianta você culpar um ou outro administrador, mas a culpa maior é do todo. De quem está lá administrando, de quem está em volta, de você, eleitor, que vota errado, de você, eleitor, que escolhe errado. Né? Me desculpem, com todo respeito àqueles que estão hoje na Câmara, que são vereadores, estão lá legitimamente porque tiveram o seu voto. Então, o cargo deles é legítimo, apesar da maioria não saber o que está fazendo lá, ou ter mais ou menos uma noção do que está fazendo, mas o cargo deles é legítimo. Né? Com certeza. Eles estão lá porque você votou. Não adianta você reclamar. Quem votou foi você, amigo. Quem escolheu foi você, foi o senhor, foi a senhora, que escolheu não sei como. Eles estão lá. Eles estão lá. Se você vendeu o seu voto, se você deu sem saber o que estava fazendo, porque quando alguém dá sem saber o que está fazendo, arruma problema. Você sabe como é que é. Com certeza. Então, eu vejo dessa forma. E a gente aqui na TV Vale das Artes tem a liberdade de poder falar isso, que é imprescindível, e registrar isso. Agradecer a você, ao Kleber, por me permitir que a gente faça isso, que a gente tenha essa oportunidade, mesmo sendo o diretor, o Cris, que não sabe muito, mas que quebra o galho para a nossa TV, para as condições que a gente tem, até que ele faz muito, né? E se vira bem. Talvez numa emissora maior, talvez ele não pegaria nem uma vassoura para varrer o estúdio, mas aqui ele se vira bem. Então eu agradeço. Também ele é formado em cinema, coitado. Cinema, não em televisão. Pelo amor de Deus, está acostumado a fazer aqueles filmes meia boca, filme trash, aqueles filminhos de voodoo, sei lá. Isso mesmo. Então, e aqui a gente pode falar. Por que a gente pode falar? Porque apesar da gente estar inserido num município, como uma TV comunitária, e falando do município, a gente não deve nada para o município. A gente não tem rabo preso com o município. Verdade. A TV não depende do município, o que eu estou dizendo do município, das instituições municipais, prefeitura, câmara, ou seja o que for. Essa TV não depende. Ela pode ter patrocínio, pode ter anúncio, pode ter... São bem-vindos os que quiserem vir, mas não vir para comprar a nossa voz. Podem vir para comprar espaço para aparecer no programa e ser prestigiado pelos telespectadores. Agora, para comprar, porque o dia que entrar por aquela porta alguém para comprar, eu saio pela outra, agradecendo, claro, em silêncio, com todo respeito a vocês que vão ficar aqui para ser vendido, mas eu não vou. Eu não vou ficar aqui para ser vendido. Desculpa. Coitado da mesa. Essa mesa já tomou tanto tempo. Esse aqui é marca registrada agora do Cid. Mas eu fico feliz de ter essa passagem, estar aqui, né? E aprender com vocês. Eu aprendo todo dia. Eu sou um eterno aprendiz. Eu acho que é assim que a gente deve se comportar, né? Sempre aprendendo. E a gente, quando é convidado a ensinar, a gente também aprende, né? O professor também aprende. Nossa. Está ali o
Marcos Caramico, que eu conheço há pouco tempo, mas sei que é um cara cheio de cultura. Não tem todo esse monte de livro que você falou, mas ele traz um ou outro aí, se você quiser, bota lá no Sedex e traz. O Cid, que tem muito ainda a nos presentear. O Cris, que é brincadeira, que eu estou falando, vocês sabem que é brincadeira. O Cris tem um talento enorme. A Malu eu estou conhecendo hoje. Confesso que ainda não vi o programa dela, porque eu não tenho tempo de ficar o dia inteiro ligado na TV. Eu tenho coisas mais importantes para fazer, né? E outros vários que passaram por aqui, né? Às vezes até programa ruim teve aqui, né? O programa do Celso Lima, que era uma porcaria de programa. O Celso Lima até que não é ruim, mas o programa era horrível, né? Vale Kids, que era um programa meia boca, um programa fraquinho. Não, Programa é verdade. da banca, desculpa o Vitor Lima, que é um cara muito legal, mas o programa dele é péssimo, né? Péssimo. Se nós formos comparar o programa infantil que vem de Ubatuba com o Vale Kids, realmente o Vale Kids era bem. Mas bem a gente forte. tem que ter essa liberdade de ter essa autocrítica e saber que a gente está crescendo, a gente vai evoluindo, né? Programa de esportes, por exemplo, a gente sempre teve um programa muito bom de esportes. O Chicão é um cara que faz um programa muito bom. O Chicão ele está voltando. Ele se sai bem, ele tem uma boa performance. O Cris tem um bom programa, esse Salada Pop, que está desbravando 30 municípios. Eu espero que tenha alguém que tenha coragem de ver do começo ao fim. Eu não consegui ainda ver inteiro. Bom, segundo ele me disse... O meu programa é meia boca também. Não é tudo isso, não. Eu agradeço até quando a gente encontra pessoas na rua. Não sei se você percebe, você que está vendo o programa todo, é a primeira entrevista que a Cecília não está conseguindo falar, porque eu não consigo parar de falar. É a primeira chance que Ele está aproveitando. Né? Eu comecei a falar, é uma estratégia. Daqui a pouco eu paro e deixo ela falar até o fim. Então, meu programa, por exemplo, que as pessoas cumprimentam e tal, e eu falo, por favor, me diga o que está errado, o que está faltando, o que eu tenho que melhorar, porque a gente tem que ter essa autocrítica, né? E aprendendo. Eu falo muita besteira, eu falo muita coisa errada. Eu só me penitencio e só me policio para não errar no português. Ai, por favor. Eu fiz faculdade de Direito e meu pai também era advogado, então eu podia errar tudo, menos português. Cada errada de português, a minha cabeça cresceu muito de tanto tapa na nuca. Cada vez que eu errava português, eu aprendi a não errar. E a gente vê aí, com todo respeito aos colegas de outras emissoras, né, que estão aqui flutuando pelo nosso ambiente, que tem uma dificuldade, não só em falar, como em aprender, né? A gente, claro, quem não quer aprender não vai aprender nunca. Então, eu acho que sim, quem não consegue aprender, peça ajuda, peça auxílio, peça socorro, peça qualquer coisa, né? Procure aprender. Justamente. Então, a gente, é triste, por exemplo, você ver uma empresa grande, uma empresa de materiais de construção, uma empresa de cozinhas planejadas, uma empresa, seja lá do que for, ter um entrevistador que sequer sabe trocar 2 ou 3 palavras e sequer sabe se comunicar com quem está falando. Mas a gente espera que essas pessoas possam aprender nesse... E falar menos também, né? Agora eu vou parar de falar para você poder falar, como fez o Kleber. Eu ia brincar com o Cris, que ele disse que o programa dele, Salada Pop, é para a faixa etária dos 14 aos 21 anos. Então eu falo para ele, depois dos 21... Ele é um pedófilo, então, né? Depois dos 21, como é que fica, né? É um pedófilo, né? Fazendo programa para gente de 14 e 21 é uma pedofilia. Bom, eu agradeço a sua participação. Eu que agradeço você ter deixado eu falar o tempo todo sem falar junto comigo. Obrigado. Aniversário da TV Vale das Artes. Eu queria, antes de você me despachar para sair dali, eu queria dar os parabéns para você pelo QI Cultural, pela tua performance, né? E isso só é possível pela tua experiência, a maneira como você conduz o teu programa e a maneira como você se desempenha, né? Tranquila, serena, né? E tratando de todos os assuntos, sem vício de linguagem, né? Sem depender de diretor. Então você já se sai bem, diretor é um detalhe, né? Às vezes abandona a câmera ali, vai tratar da vida pessoal e larga você no estúdio sozinho. Então eu queria dar os parabéns, porque aqui todos vieram aqui, falaram muito como eu, quase nada como o Caramico, né? Mas a gente esqueceu de
dizer isso para você, eu acho que gostaria de falar, de registrar isso. Parabéns para você pela tua maneira de conduzir o programa. Parabéns pelo Kleber, de evitar aparecer, porque ele está certo, ele tem que evitar aparecer, até porque ele é feio pra caramba, então ele não tem que ficar aparecendo mesmo, ele tem que ficar aí, volta aí, fazendo os contatos e tal. E é isso, o Vale das Artes, eu espero estar aqui no debut, né? Certo. E daqui a pouco no baile de debutantes. Vamos ver se o padrinho no baile de debutantes é um padrinho merecido, né? E aqueles que estiveram, que passaram pela emissora, que você tem uma lista enorme aí, fora aqueles que serão esquecidos e que a gente já pede desculpa antecipadamente, todos esses aqui acrescentaram, né? Todos, eu vi alguns aqui, né? Não só os que ficaram aqui, mas os que ficaram lá de trás da câmera, e as condições adversas que enfrentaram para fazer os programas. Teve situações hilárias. Vocês são mais antigos, passaram por coisas mais terríveis do que nós já pegamos um estúdio confortável, iluminação. Por exemplo, quando nós compramos o prédio aqui, havia um problema com o que nos vendeu o prédio. E aí, conheço esse problema porque eu sou oficial de justiça, né? Um belo dia, estávamos aqui felizes da vida, fomos convidados a nos retirar, porque o Banco do Brasil tinha o antigo tinha uma dívida com o Banco do Brasil. O prédio era do Banco do Brasil, vocês não sabiam. E caiu em cima de nós. Então, nós tivemos que pegar tudo e sair correndo. Aí fomos fazer a televisão na edícula da minha casa, que era um quarto de 5x5, 4x5, mais ou menos. E um dia, acho que foi a Naná, não me lembro quem, levou a banda municipal para tocar naquele pedaço. Milagre. E ali dentro ficava os câmeras, eram 3 câmeras, ficava o switcher, o GC, o editor, segurança, roupeiro, tudo lá dentro, assim, né? Aí os câmeras, o que eles faziam? Eles pegavam 3 banquinhos e prendiam com fita crepe, um em cima do outro. Nossa. E ficavam gravando o programa, a banda inteira lá dentro, gravando o programa lá de cima. Era muito, muito, muito engraçado, né? Hoje é engraçado. Essas né? histórias da TV que acrescentam, né? Uma das coisas que eu costumo brincar, vou guardar para o Museu da TV Vale das Artes, nesse programa que eu estava contando que a gente fazia em São Paulo, que a Naná apareceu, que chamava Nanite, a gente fazia na boate. As boates são a meia luz, então tinha que ter iluminação. Mas naquele tempo a iluminação era um negócio difícil, porque tudo você tinha que importar. As TVs estavam começando na época, né? Hoje não, hoje tem uma infinidade de indústrias no Brasil. E aí a gente tinha que levar uma iluminação. E não tinha. Só tinha do teatro, que era muito pesada, não tinha condições. Então, o que fez o Marcelo Paiva, que trabalhava com a gente, nossa, ele resolvia tudo. Ele pegou um cabo de vassoura, pôs uma lâmpada na ponta, nossa. Pegou uma caixa de papelão e fez as abas, comprou uma pera, sabe a pera? Sim. Pôs o fio e naquela pera assim... Alta tecnologia. Foram para São Paulo, na boate. Com a criatividade, né? O iluminador segurou. Aí chega a Globo. A Globo. Humilhante, né? Com aquele equipamento humilhante. Ai, olha, eu falo, vou guardar para o Museu da Vale das Artes. Mas a gente pensa, quem está do outro lado, que não tem noção do que acontece aqui em volta antes da gente começar o que a gente faz, não sabe que muitos passaram por isso, muitos que estão aí hoje ganhando suas fortunas. Você recorda, o Kleber recorda, talvez o Cris talvez não recorde, porque mais o Faustão, quando começou fazendo Perdidos na Noite, é verdade, né, que era um programa feito num galpão um pouco maior que esse aqui, né, e com as condições precaríssimas. E hoje o Faustão fatura 1,5 milhão por mês. Né? Continua sendo chato, continua sendo um programa insuportável, que eu não recomendo que ninguém assista. Tem coisa melhor para ver no domingo, mas ele ganha muito dinheiro. Acabou? Mas é a Cira que tem que ser. Desculpa, o programa é o seu. Bom, eu agradeço a sua participação. Obrigado. No programa de hoje
E a próxima pessoa com quem eu vou conversar é a Malu de Freitas. Bom, estou aqui com a Malu de Freitas, que faz o programa Ponto de Referência, que o pessoal está gostando, porque você fala daquelas coisas que as pessoas têm curiosidade para saber, né? Eu queria, como é o dia do aniversário, estamos comemorando o aniversário da TV, não é o dia, porque o aniversário, na verdade, foi no mês de fevereiro, mas eu gostaria que você falasse da importância da TV Vale das Artes, na sua opinião. Olha, Escila, quando eu cheguei em Peruíbe, eu estou aqui mais ou menos, vai fazer 8 anos. E nós fomos procurar casa e o corretor passou pela avenida e eu vi, olha, tem TV nessa cidade. Eu não sabia que havia uma TV na cidade. E uma coisa que eu achei muito bonito foi o nome, TV Vale das Artes, né? Mal sabia eu que um dia eu ia trabalhar na TV Vale das Artes. E depois, você sabe, né? Acabamos nos conhecendo, faço parte do grupo da Academia de Letras, junto com a Escila. Embora meu programa seja todo voltado para o lado esotérico, místico, filosófico, tanto também tem a ciência formal como a ciência informal. Mas o que eu gosto daqui é a energia do pessoal. Eu falo muito sobre energia. E a energia é muito gostosa, porque eu estou começando agora a fazer TV, embora eu dei aula há muito tempo na área da educação, então a gente tem, vamos dizer, uma certa facilidade. Mas eu ainda fico um pouquinho nervosa e o pessoal fala, não, vai fazendo que está ficando legal. E eu quero agradecer bastante, porque realmente a importância da TV na cidade é trazer o povo para a TV, para que as pessoas conheçam. E é interessante as pessoas conhecerem o lado espiritualista das pessoas, o lado místico, vamos dizer, esse outro lado que todas as pessoas têm e que muitas vezes acabam não colocando numa entrevista. E você tem achado facilidade em trazer as pessoas para discutir os assuntos relativos ao perfil do seu programa? Olha, eu estou começando, não vou dizer que eu tenho tido dificuldade, mas tá fluindo. Eu estou colocando assim os bons fluidos, né? Colocando essa energia, usando a lei da atração para atrair as pessoas. Você que é ligado a essa área, é só entrar em contato com a TV Vale das Artes, que se quiser participar do programa. Bom, você esteve conosco na festa dos 10 anos da CESP. O que você sentiu, o que você achou do que acontece nos bastidores das TVs da rede pública? Foi muito interessante. Eu agradeço bastante vocês terem me dado essa oportunidade, porque eu não conhecia a Assembleia Legislativa de São Paulo. E bastante gente, pessoas assim de influência, políticos, que eu não imaginava, realmente eu não imaginava essa união, né, em prol das TV comunitárias. Eu achei muito, muito importante e vocês realmente estão de parabéns. Isso é uma coisa interessante, que as pessoas aqui na cidade, elas não têm essa noção, né? Da representatividade, do crescimento, da extensão do nosso grupo, né? Isso é um negócio muito interessante, que acho que fica muito distante, né? As pessoas aqui, elas têm a impressão que nós somos só uma televisãozinha aqui de Peruíbe, né? Elas não têm a noção da abrangência, né? Não, e de vocês não serem somente os primeiros aqui, mas vocês são pioneiros no estado de São Paulo. Também. Né? Pioneiros no Brasil. Né? Essa é uma coisa incrível. Então, vocês estão de parabéns. Isso tudo aconteceu por causa do teatro, né? Que eu fui participar com um grupo de teatro Jureia, que eu formei aqui em Peruíbe, de um festival. E lá encontrei o meu amigo Carlos Messene, que
porque eu faço teatro há muitos anos. Eu não vim fazer teatro aqui em Peruíbe, eu já fazia teatro em São Paulo há muitos anos. E lá reencontrei o Carlos Messene e aí conversando com ele sabendo que aqui tinha uma operadora de TV a cabo, veio aqui e falou, vocês podiam ter uma TV comunitária e tal, que era uma novidade, né? Porque as operadoras de TV a cabo estavam entrando no Brasil, que era uma novidade. Ainda hoje, eu acho que é meio complicado as pessoas entenderem a TV por assinatura, né? Muito embora já tenham se passado 14 anos, eu acho que ainda tem pessoas que têm dificuldade para entender isso, né? Não, realmente, porque eu sou, vamos dizer, a mais nova, né? Embora não seja tão novinha, mas eu sou a mais nova dentro da emissora. E eu agradeço bastante, principalmente o Kleber, porque um dia eu brincando falei, Kleber, eu podia fazer um programa, né, Kleber? O que você acha? O que você quer fazer? Aí eu falei, um programa voltado para o esoterismo, para assuntos filosóficos, místicos. Então, vamos fazer. E eu achei até que era uma brincadeira. E no fim foi amadurecendo e já estou no 5º programa, vou para o 6º programa. É interessante que você trouxe a Carmencita. Isso, e ela participou da TV Vale das Artes. A Carmencita teve um programa na TV Vale das Artes voltado para esse movimento holístico, para essa... no meu próximo programa vamos ter uma entrevista com ela. Ela trabalhou com a gente, acho que mais de um ano, né? Bastante tempo mesmo. Era muito... O pessoal gostava bastante do programa da Carmencita. Porque muitas pessoas gostam desse assunto, né? Eu acho muito legal ter o Namira, mostrar a realidade aqui do que acontece na cidade, o Papum, você que mostra todo esse lado cultural, né? Que inclusive está tentando resgatar novamente essas atividades culturais aqui na cidade. E então esse lado assim, desse meu programa, que está aberto a todas essas terapias holísticas, que é muito importante e que fazem parte da cidade. Principalmente Peruíbe, que mal você entra na cidade, você vê aquela pirâmide. Né? Foi uma das coisas que eu falei, eu quero morar aqui. Eu falei, fora essa montanha maravilhosa, que para mim é uma montanha mística também, que tem uma energia maravilhosa. Bom, ela tem... até é conhecido aqui a cidade é conhecida pelo movimento OVNI, né? Do OVNI, do ufológico, né? Porque dizem que a nossa montanha aí recebe visitas de ETs. Eu não sei, eu nunca vi, né? Mas eu acho que tudo é possível. Mas para mim a montanha é a própria energia mesmo da natureza, né? Não é qualquer cidade que tem uma montanha assim que você possa olhar e realmente aspirar o ar, porque ali é um manancial de oxigênio de maravilhoso. E também, né, o lado da lama negra, da água sulfurosa, né, e a brincadeira, quem bebe dessa água nunca mais deixa Peruíbe, né? Será que é verdade? É verdade. Mas, olha, vocês estão de parabéns. Obrigado mais uma vez, Kleber, você, o Cris, que me orienta. Olha, Malu, faz assim, você está indo bem. E nós estamos indo. Eu acredito que tudo na vida é assim. É fazendo, né, que você vai adquirindo a prática. Não, e depois, gente, a TV Vale das Artes é do signo de Peixes, é o signo todo voltado para artes, né? E os donos, 2 librianos que também são voltados para a arte. Parabéns. Obrigada, Malu. Então, meu próximo convidado a sentar-se aqui é o Cris. Bom, então agora estou aqui com o Christian Charles, que nós o convidamos, né, para vir para cá, lá de São Paulo, para cá, porque, infelizmente, aqui na cidade nós não temos ninguém que seja formado na área e que tenha um conhecimento técnico para desenvolver o trabalho da TV, muito embora o Christian
não seja formado em TV, ele é formado em cinema. Existem diferenças, Claro. mas Muito ele grande. está Aprendendo também, né? digamos, né? Bom, você está aqui com a gente há 2 anos. 2 anos. 2 anos já, o tempo passa rápido. Passa né? rápido. Brigando com o Caramico há 2 anos Tô já. há 2 anos brigando com o Caramico, que é meu irmãozão, né? Acho que eu acabei montando uma outra... Porque como eu vim de São Paulo pra cá, né, acabei montando uma outra família aqui, literalmente, que acabou sendo o Kleber, você e o Caramico, que é meu irmãozão. A gente tem uns ranca-rabos, vira e mexe aí, mas eu adoro ele sabe disso. Então, Cris, eu gostaria que você falasse da importância da TV Vale das Artes, como foi esse trabalho, como está sendo, né, esse trabalho para você, essa experiência. Olha, quando eu falo até o Orivan falou a respeito da liberdade de falar na TV, que realmente a gente tem uma liberdade aqui, que é uma liberdade de imprensa que deveria ser natural em todos os outros lugares, né? Eu queria simplificar a importância da TV de uma única forma. O nível cultural de quem está fazendo uma gestão pública na cidade ainda não permitiu, né, que eles enxergassem a importância sociocultural que o canal comunitário tem. E por isso, essas mesmas pessoas, né, são achincalhadas descaradamente nos canais de televisão aí a nível nacional, como a Globo, como a TV Tribuna faz, certo? Porque é aquilo que o Cid fala, que de não se lavar a roupa suja em casa. O maior meio de comunicação audiovisual da cidade, que tem um público pensador e formador de opinião que assiste, é aqui, né? E nós, infelizmente, não recebemos o devido valor do poder público. E não importa que seja a prefeita Milena Bargieri, o pai dela, que teve os direitos políticos cassados e descaradamente, né, acaba ficando dentro da prefeitura, a gestão anterior também. Eu acho que a única coisa, né, é não ter essa visão cultural, porque eu enxergo que o poder público da cidade, ele tem um medo desgraçado que as pessoas adquiram cultura. Eu tenho essa revolta momentânea até, que eu vejo que existe um medo desgraçado que as pessoas tenham alguma forma de cultura. E por isso, eles acabam cortando todo tipo de cultura na cidade mesmo. Sejam elas as culturas de raiz, sejam elas as artes dramáticas, como o teatro, seja ela a produção de cinema, seja ela a TV. Peruíbe tem um medo desgramado. Sabe por que Peruíbe tem um medo desgramado? Porque imagine se esse pessoal que está aí no ginásio, após ter as suas casas arrebentadas pela 58ª vez na vida inteira, por causa dessas enchentes absurdas que acontecem sucessivamente na cidade, né? Imagine se esse pessoal começasse a pensar, tiraria o emprego desse monte de gente aí que mama descaradamente nas tetas do governo. Queria até aproveitar esse espaço, esse momento, né, que estamos tendo aqui de comemoração na cidade, na TV Vale das Artes, para falar para o pessoal, os pensadores da cidade, né, realmente começasse a pensar mesmo, estamos chegando numa época de eleição, e Peruíbe caminha a passos assim rápidos mesmo para uma era de trevas, porque a gente tem uma continuação de tudo que deu errado. Então a gente tem chances de ter nos próximos anos cada vez mais enchentes, cada vez mais um público aculturado, porque é o que importa para essas pessoas. Eles enxergam a população, aquele que sofre, simplesmente como moeda de troca, como o simples eleitor. Se ele dá uma cultura, dá uma qualidade de vida para esse tipo de gente, com certeza eles perderiam a boca. Então, infelizmente, existe um processo que não acontece só em Peruíbe, não é exclusivo de Peruíbe, não, é de grande parte do Brasil.
né? Claro. Programas como Bolsa Família acaba fomentando isso também. Embora eu seja simpatizante de políticas sociais, mas acaba fazendo isso, que é, infelizmente, acabar com os pensadores. E esse é o processo que não só Peruíbe, como todos os outros lugares... Eu acho que é uma política brasileira, né? A política, uma infelizmente. política nacional. Ela não é um privilégio de Peruíbe. Peruíbe. Não, longe disso. Ela é tem uma abrangência muito maior. Embora existam lugares que têm uma política mais séria e está avançando, como, por exemplo, Paulínia, que até alguns anos atrás ninguém ouvia, era o mesmo caso de Peruíbe, ninguém nem sabia quem era. Já me falaram, quando eu falei que uma vez estava morando em Peruíbe, me perguntaram se estava morando no Nordeste. E Paulínia hoje entrou no mapa, realmente, porque, o que eu vejo aqui é muita falta, incompetência de gestão mesmo. Agora eu te pergunto, onde vamos parar, né? E a cultura é algo muito importante. Você melhor do que eu, muito melhor do que eu, sabe disso, que a cultura é de suma importância para o desenvolvimento sociocultural de uma sociedade. Sociedade com cultura avança. Essa é uma das exigências que o governo faz da rede pública de televisão, né? A gente tem que ter uma programação diferenciada, voltada mais para a educação, para a cultura. Verdade. Quando, né, na verdade, o próprio governo tenta impedir. É uma coisa... E até, agora até... É incoerente isso, né? Eles cobram da gente isso mês a mês, vocês melhores do que... A gente tem que mandar... O pessoal não sabe, pessoal de casa, nem né? Imagina como funciona. Porque o pessoal aqui em Peruíbe está muito acostumado às coisas nas coxas. O que é nas coxas? São rádios piratas, TVs piratas aos montes, que você entra numa Anatel, no Ministério das Comunicações, não conhece. Mas para a gente que age certo, o pessoal não sabe que a gente tem que enviar todo mês, é uma série de 30 ou 40 DVDs via Sedex com AR, tem mais isso ainda, né? Uma coisa assim, o Kleber que leva, sabe? Para eles averiguarem os nossos programas se estamos dentro desse padrão cultural que eles exigem. E acabamos, né, dentro desse sistema político e de gestão, nós chegamos aqui no município e nós vemos realmente, embora não tão claro, né, mas um processo mesmo de querer limitar que consigamos passar conhecimento, um pouco de cultura para o município. Isso é muito difícil. Mas eu acho que o próprio telespectador tem dificuldade de entender isso, né? Porque num país onde o Big Brother é a maior audiência que existe, né? A gente tem realmente muita dificuldade, como é o caso da TV Cultura e das TVs educativas, universitárias, comunitárias. Porque a nossa programação, sendo praticamente toda ela, voltada para a cultura e para a educação, muitos dos telespectadores passam batido, né? Verdade. Porque não é uma minoria que se interessa por uma programação de um nível mais... E por isso que às vezes, né, nós estamos, eu particularmente, né, tenho uma liberdade artística muito grande dentro da TV que você e o Kleber me dá. A gente discute bastante isso, mas eu tenho essa liberdade artística que hoje nós estamos tentando dia a dia fazer essa mescla, né, de entretenimento com informação. É o caso do QI Cultural, é o caso do Salada Pop, que embora a gente fale de coisas populares, né, mas a gente procura trazer uma discussão acerca daquilo ali, daquele tipo de cultura, né? Pinceladas de cultura, verdade. O Marcos Caramico, que deu entrevista aqui, melhor do que ninguém, ele vende livros, tem uma livraria aqui muito interessante, que tem títulos fantásticos mesmo, e ele sabe o quanto é difícil vender livros. E ele sabe que ele é um militante, porque ele sabe que se ele fosse vender pornografia, venderia muito. Colocasse aquele Justin, como que é o nome daquele moleque loirinho e tal? Justin Bieber, isso vende igual água, entendeu? Ele sabe disso.
Mas só que você tem essa preocupação realmente em fomentar a cultura dentro da cidade. E você vendendo cultura, você está fomentando, né? É uma batalha árdua, é uma batalha militante. Não vou mentir que para nós aqui às vezes é desanimador, né? Nossa. Mas quando de um jeito ou de outro a gente recebe alguns afagos que vale a pena o dia. Como quando eu fui a um restaurante e falaram muito bem da nossa programação, eu acho que isso é muito importante. Se a gente conseguir mexer com um telespectador, eu acho que a nossa missão está muito feita. Bom, eu gostaria, assim como eu conversei com a Malu, né, sobre que esteve em São Paulo conosco na festa dos 10 anos da CESP, você também vai conosco às vezes lá para São Paulo nas reuniões. Acabei criando grandes amigos lá também. Gostaria que você falasse da sua opinião sobre... A minha opinião acerca da CESP é que é incrível a força que a CESP hoje tem a nível estadual e a nível nacional. São mais de 50 canais, né? Por exemplo, só o programa Salada Pop, o programa QI Cultural, são exibidos em mais de 30 cidades, né? Acabou se criando uma rede, literalmente, de televisão, com isso, e isso nos deixa mais fortes, fortes politicamente, como culturalmente. Existe essa troca de conteúdo. É uma associação que eu digo que é uma das poucas que realmente funcionam mesmo e tem força política, né? A prefeita Milena Bargieri, melhor do que ninguém sabe disso, que ela acabou fazendo uso dessa influência que a TV tem em São Paulo. Não só o pai dela também e outros, foi lá. Outros candidatos à política aqui de Peruíbe, que o Kleber já levou para fazer entrevista. É verdade. E até o Gilson Bargieri, que ele vende aqueles... ele tem um comércio de sêmen de ovelhas, né? E ele já esteve em feiras que o Kleber conversou com as TVs locais. E ele teve oportunidade de... Até, Escila, para você ver a força da CESP, como vou contar uma historinha rápida aqui. Fomos convidados o ano passado, você lembra, a cobrir um evento em Mongaguá. Bizarramente, fomos convidados pelo prefeito Paulinho, fomos muito bem atendidos, tanto que tivemos o convite para o carnaval que nós estamos cobrindo em Mongaguá. E recebi esse convite do prefeito Paulinho em Mongaguá. E lá em Mongaguá, vou até citar os nomes, eu acabei encontrando com o deputado Luciano Batista. Aí era aquela época de eleição, na época um dos assuntos era até que o Gilson ia sair ou não de deputado e tal. E aí eu conversando com o deputado do Luciano Batista, eu lembro que o deputado Luciano Batista me disse assim: caramba, Cris, o Paulo Scaff, fui até comentar a respeito de Peruíbe lá, tal. Paulo Scaff não conhecia quase ninguém, né? Mas ele lembrou da TV Vale das Artes através do Fernando Mauro, através da influência que o Fernando Mauro tem com o Paulo Scaff. E veja bem, né? O assunto local era que o Gilson ele era coordenador de campanha. E o próprio Paulo Scaff não conhecia a situação de Peruíbe, né? Não conhecia legitimamente. Isso quem me falou foi o deputado Luciano Batista em Mongaguá. Isso daí deixa bem claro, que quem me falou foi o deputado Luciano Batista. Tanto é que o Fernando Mauro veio para cá com o Celso Russomano no dia que viemos. Então, isso mostra... Com o Redó, com o Sérgio Redó. Isso mostra a força política que a CESP tem no estado de São Paulo, assim como a BCCom a nível... E lembrando, né, que o Kleber é o secretário-geral da CESP e um dos diretores da BCCom. Mas, hoje, nesse dia de aniversário, nós vamos aqui encerrar o programa. Olha que bolo bonito, taças, um vinho delicioso, que a Malu, a Malu trouxe aí para nós. Lembrando que sou diabético também, né? Eu queria... Eu quero, antes de encerrar,
lembrar as pessoas que passaram por aqui, o Marcelo Paiva, o Fabrício, a Naná Martins, a Leonor Conde, o Edu Lima, Celso Lima, Bob Júnior, Luiz Fernando Lessa Maranha, Isabel, Luiz Miranda, o Gilson Bargeri, a Milena Bargeri, o Tuca Fumagalli, a Carmencita, o Marcos Mendes, o Chicão, o Dr. Fábio Gonçalves, o Dr. Abude, o José Renato Luz, o Nilo Ney, o Ivo, o Seu Nunes, o Vaguinho, o Mirandinha, o Solito e tantas outras pessoas que nesses 14 anos passaram por aqui. A gente manda um abraço, desculpa aqueles que a gente acaba esquecendo. E nós vamos encerrar cantando parabéns para a TV Vale das Artes. Vem todos aqui. Parabéns para você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva! 14 anos de TV Vale das Artes, obrigado, telespectadores. Amém. Nós existimos porque vocês existem. Eu vou brindar para o telespectador. Boa.